Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vivagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Tatiguru Pranatosh Maham Om. Ok. Marcelo, você me ajuda, por favor? Porque eu estou gravando no meu telefone também, para a gente ter um backup. Mas eu preciso de ajuda, porque senão eu esqueço. Eu esqueci de gravar metade da nossa invocação, né? Então, eu preciso de ajuda de vocês de apertar o botãozinho da gravação no meu laptop também, no meu telefone também. Então, vamos estabelecer algumas regras, né? Algumas regras práticas desse nosso encontro. Uma das coisas que eu quero pedir a vocês é que, se a internet de vocês permitir, mantenha os seus vídeos abertos. Se você não tiver um sinal muito fraco, mantenha. Por quê? Porque uma das coisas mais difíceis de fazer esses trabalhos online é que eu não vejo as pessoas quase, né? Não rola uma energia que rola naqueles nossos encontros presenciais. Então, é muito mais difícil manter o meu nível de energia e o nível de inspiração quando eu estou aqui em frente a uma tela. Entendeu? Então, é por isso mesmo eu imprimi a parte que nós vamos cobrir nesse final de semana, para mim poder ver vocês, tá? Então, ver vocês, para mim, é uma fonte de energia que me ajuda a me manter mais energético também. Se o ambiente de vocês for muito silencioso, vocês podem manter o microfone aberto, ok? Caso contrário, vocês fechem, porque eu gosto, às vezes, de interagir, entendeu? Para tornar esse encontro um pouco mais vivo, eu gosto de interagir. De repente, eu posso dizer alguma coisa para o Cidem, eu posso dizer alguma coisa para a Betânia, e vocês ouvem, aí, de repente, a pessoa começa a falar porque o microfone está fechado. Então, se o ambiente de vocês estiver muito, muito, muito calmo e tranquilo, silêncio, sem crianças, gatos, cachorros, vizinhos barulhentos, etc., vocês podem mantê-lo aberto, ok? Caso contrário, a gente fecha o microfone. Né? Nós temos os horários, né, estabelecidos aí pela Betânia, e é importante que a gente inicie mais ou menos no horário e interrompa dentro do horário para manter esse schedule, para manter esse calendário. Okay? Duas sessões de manhã, 2 à tarde, e a mesma coisa no domingo. Ok? Dentro do possível, vamos nos comportar nesse evento do mesmo modo que nós nos comportamos nos eventos presenciais. Significa o quê? Vamos evitar de levantar, fazer coisas em paralelo, ficar vendo as mensagens no WhatsApp, fazer qualquer outra atividade, porque isso também distrai, entendeu? Quando eu estou fazendo esse meu trabalho de compartilhar esse significado desses versos, etc., e eu vejo que vocês estão distraídos, aquilo imediatamente me distrai também, entendeu? Então, é importante que a gente permaneça focado. E se realmente nós tivermos a necessidade, se a Betânia precisa se levantar para assistir, ajudar a mãe dela, ou qualquer um de vocês desliguem a câmera temporariamente e aí vocês se afastam. Aí, quando voltam, acenda o vídeo de novo, a câmera, naturalmente, desde que o seu internet seja, né, suficiente, né? Eu espero que o meu internet também seja bom. Eu estou utilizando a internet de um escritório de advocacia aqui embaixo, que eles me emprestaram. Eu aluguei um apartamentinho super bacana, mas ainda sem internet. Eu acho que vai rolar legal
essa gentileza, né? Esse favor que eles estão me fazendo aqui, tá? Então, a ideia é essa, nós nos mantemos, nos comportamos como se nós estivéssemos presentes juntos, sem essa de ficar fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, sem essa de ficar comendo pipoca durante o seminário, uma classe de Vedanta, ok? Sem essas distrações que distraem não somente você, mas a mim, quando eu vejo que as pessoas não são focadas, entendeu? Aí eu fico assim, estou falando para quem aqui? Estou falando para uma tela escura, uma tela onde não tem ninguém, cada um está fazendo as suas coisas, eu estou aqui falando, aí imediatamente a minha inspiração e a minha energia vem afetada, entendeu? Então é importante que nós estejamos na mesma página do ponto de vista energético também, ok? Prof, onde é que vai ser o tempo? Os horários são aqueles. A ideia nossa é a gente vai seguir os versos, né, desse texto, né, os comentários e etc. E se alguém tiver uma dúvida que seja realmente relativa ao texto, ao tópico desse texto, não alguma coisa que eu tenho que resolver já há 2, 3, 6 meses, 2 anos, eu quero resolver agora. Não, se você tiver alguma coisa que não seja relativa a esse encontro, a esse texto, você escreve para mim no outro momento ou publica no Facebook, ok? Mas a gente vai manter o tópico do texto e as perguntas devem ser relativas ao texto. Não, existe um modo da gente levantar nossas mãos, como a gente faz nos encontros presenciais, que eu vejo as pessoas levantam a mão, então eu espero até que eu conclua uma certa linha de análise ou de pensamento para não interromper, porque às vezes interromper uma linha, depois eu já não tenho mais aquele fio, entendeu? Aquele fio de inspiração, porque tudo isso é Ishvara que faz tudo isso rolar, entendeu? Então, se interrompe, fica mais difícil. Então, a gente levanta a mão na câmera, no vídeo, a gente levanta a mão, e também tem virtualmente para aqueles de vocês que não estão ou não estarão com os vídeos abertos, tem a possibilidade de mostrar uma mãozinha. Não sei, no outro dia eu vi uma mãozinha que aparece ali. Você levanta a mão. Vocês sabem desse botãozinho? Levante a mão. Quem sabe desse botão? Levante a mão. Sanvide, você quer explicar, por favor? De modo que as pessoas que não têm o vídeo aberto, que não terão o vídeo aberto, saibam como levantar as palavras. Você aperta ali no participantes. Ok. Daí você vai bem baixo ali, raise hand. Tem Mute Me e raise hand ali. Apertou no número de participantes, ali onde tem o número de participantes, lá embaixo você tem levante a mão. Aí quando a gente levanta a mão, aí aparece uma mensagenzinha no chat, que é uma mãozinha de alguém, aí eu sei quem que levantou a mão, ok? A Betânia colocou já uma mensagem no nosso chat com os horários precisos, né, das classes, né? Das 9 às 10h30, Betânia? Não, ok. Era o que tínhamos previsto, sim. Ok, vamos ver. Eu pensei que fosse das 9 às 10 e depois das 10h30 às 11h30. Mas tudo bem, a gente pode passar um pouco mais de 1 hora por sessão, porque a gente acaba sempre passando, porque nós somos um bando de fanáticos, né? Então, fica assim mesmo. Então, tá. Então, repetindo, uma coisa importante é que nós estejamos juntos nesse encontro, sem distrações, sem comer pipoca, sem estar fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, sem abrir o seu celular, desliga o celular, deixa tudo fora, de modo que nós nos comportemos exatamente como num seminário presencial. Eu já falei isso, eu estou repetindo para as pessoas que chegaram por último. Aqueles de vocês que têm uma conexão à internet boa, mantenha o vídeo aberto, porque me ajuda a interagir e me manter mais focado, né? Sem aquela sensação de que eu estou falando para uma tela, estou falando sozinho, estou falando para uma parede, né? Eu já estou aqui nesse apartamento sozinho, eu estava tão contente que eu ia ter um grupo de 4, 5 lá no apartamento do Júnior, porque aquilo já rola uma energia legal,
mas é assim mesmo. E nem a Rutinha pode estar aqui comigo, porque ela tem os dharmas dela, né, de dona de casa. Ó. Então é isso. Muitos de nós aqui não participamos. Tem alguns de nós aqui não estivemos em Joanópolis, né? Tem um bom número, né, Betânia? Tem um bom número. Então, para o benefício... A princípio, 5. 5. 5 aí? 5 hoje aqui, a Silvana, o Rosalvo, a Luciana, o Cidem, de repente tem mais. A Fernanda não estava. Eu acho que tem mais. Talvez tenha mais. Então, o que eu vou fazer rapidamente, eu vou fazer uma síntese muito rápida. Se eu achar a minha página que estava aberta, eu vou fazer uma síntese muito rápida desse... Vou fazer uma síntese muito rápida desse texto que nós cobrimos durante o nosso carnaval em Joanópolis, né? Ele foi escrito no século XVII, ou no século XIII e XIV, por um indivíduo chamado Vidyaranya Swami. Vidyaranya Swami foi um nome adotado, ou que deram a ele, né? Depois que ele assumiu, ele se tornou oficialmente, tradicionalmente, um sannyasi. Um sadhu, né? Um sannyasi dentro da nossa tradição vedântica. Então, o que é mais particular e interessante a respeito desse indivíduo é que ele foi uma pessoa muito, muito bem-sucedida no mundo. Ele era muito brilhante, muito inteligente, ele teve sucesso em tudo que ele fez. Depois ele se envolveu com a política, né? E ele assumiu cargos altíssimos dentro das estruturas governamentais daquele tempo, 700 anos atrás. Ele foi o primeiro-ministro de diversos governos, né? Não sei bem qual era o tipo de governo, de estrutura, né, governamental naquele tempo, mas ele sempre esteve lá em cima. Ele foi um indivíduo que aprendeu 6, 7, 8 línguas. Ele escreveu muitos livros. Então, em geral, é uma pessoa, um gêniozinho, né? Uma pessoa extremamente brilhante que, depois de ter tido todo esse tipo de sucesso material, né? Segurança, prestígio, fama, poder, né? E virtude, né? Ele conheceu o Dharma também, ele tinha virtude, ele teve acesso a todos os prazeres do mundo. Depois de uma certa idade, que não era nem mesmo uma idade tão avançada assim, ele renunciou a tudo e se tornou um sannyasi. O sannyasi significa abrir mão de tudo, doar todos os seus bens, abandonar tudo, deixar tudo com a família e depois se tornar um João Ninguém do ponto de vista legal, né? Então, ele se tornou um sannyasi dentro do nosso sampradaya e se dedicou, naturalmente ele já tinha entrado em contato com os ensinamentos dos Upanishads e se dedicou ao Vedanta. E naqueles anos que ele viveu como sannyasi, ele escreveu diversos textos vedânticos que são muito conhecidos e famosos. Entre eles, esse texto chamado Panchadasi, que é considerado nos dias de hoje o texto do Vedanta mais bem estruturado, mais bem organizado. Ele pegou as partes do Vedanta, né, os ensinamentos, as noções, né, ele pegou tudo isso dos Upanishads e outros textos. Do Gita também ele pegou alguma coisa, ele foi pegando as partes e organizou esse livro, esse texto, chamado Panchadasi, que significa 15 partes. Ele organizou tudo isso de um modo muito fácil e simples e gradual, tanto para a pessoa expondo esses ensinamentos, como também para os estudantes. Tá? Então, esse é o texto que nós iniciamos, significa Panchadasi, 15 partes. Em Joanópolis, nós cobrimos o primeiro capítulo,
é o capítulo mais extensivo, mais largo, né? Mais grande, maior de todos. E nós vamos iniciar do capítulo 2. Mas antes de entrar nesse capítulo 2, eu quero fazer uma síntese muito rápida para aqueles poucos de nós que não estiveram e não tiveram a oportunidade ainda de ver os vídeos, porque os vídeos estão sendo lançados por Marcelo, mas gradualmente. Nós acho que 15 ou 16 partes, satsang, já foram postados, né? Então, o capítulo 1 é aquele que a primeira parte do Panchadasi, que significa 5 partes, 3 partes. A primeira parte ela aborda um dos aspectos daquilo que nós conhecemos como a natureza de Brahman, a natureza do ser, a natureza da existência, né? A natureza daquilo que é a nossa real identidade, né? A nossa real essência, né? Então, todos nós muito provavelmente já ouvimos falar de Satchitananda. Sat significa aquilo que é a existência, né? Aquilo que é a existência em tudo aquilo que existe, né? Dentro do paradigma tempo-espaço e qualquer outro paradigma filosófico, além ou antes desse paradigma, né? Space-time, né? Conceptualizations intelectuais, conceptualizations filosóficas, tudo isso que existe e sua existência é devido a Brahman, entendeu? Esse princípio cuja natureza pode ser muito bem descrita, é frequentemente muito bem ilustrada como Sat, existência, Chit, a consciência, o conhecimento puro, e Ananta, a sua natureza é infinitamente não limitada, né? Ananta. Então, o Panchadasi é um texto dividido em 3 partes. A primeira parte é dedicada a Sat, a existência, é uma análise da existência, ok? Esse livro é um livro muito focado na análise da existência. Naturalmente, ele vai analisar muito bem a natureza, né, do ser como consciência também, né? Chit. Mas o que é mais brilhante nesse texto é a análise profunda, que não é nada de novo, existem nos Upanishads, mas a natureza de Brahman como existência, entendeu? Essa é uma análise que é difícil ser encontrada em outros círculos espirituais ou filosóficos. Então, o capítulo 1, que é dentro dessa classificação, né, da primeira parte do Panchadasi, ele se refere à discriminação entre o sujeito e os objetos. A discriminação entre o ser Satchitananda, né, e os objetos que aparecem dentro do âmbito deste ser, deste Brahman, que é a nossa natureza, né? Então, essa discriminação é o foco desse capítulo 1 que nós cobrimos, né, extensivamente durante os 8 dias em Joanópolis. Né? O primeiro verso do capítulo 1 começa com uma saudação. Ele diz: saudações aos pés do lótus do meu guru. Ele se refere ao guru de Vidyaranya Swami, Shankarananda. O guru é aquele que destrói a autoignorância, que é a causa do apego, a crença de que a busca da felicidade através dos objetos pode trazer a paz duradoura. Então, essa saudação ela é muito bem específica, né? Dirigida ao guru de Vidyaranya Swami, mas, fundamentalmente, todas as saudações que aparecem nos nossos textos vedânticos, elas se referem, elas se dirige, né, ao guru. O guru simplesmente é Ishvara, através desses conhecimentos que foram revelados por Ishvara para os vivos humanos, através de alguns agentes, né? Às vezes eu coloco agentes ou mediums, né? Médiums ou veículos, né? Que são esses indivíduos que são designados a explicar e desdobrar esses ensinamentos, né?
Então, o Guru é fundamentalmente Ishvara, o Guru fundamentalmente são os ensinamentos. Guru significa Guru, né? Ru significa aquilo que remove, e Gu significa escuridão. Então, como nós sabemos, a escuridão é um símbolo de ignorância, né? Porque quando nós somos completamente ignorantes, nada é realmente conhecido de nós, né? O estado de sono profundo é uma boa ilustração disso. É um estado de total ignorância no sentido de que não existe a luz, né, da mente, né? A luz refletida da mente iluminando pensamentos e objetos. Portanto, existe uma ignorância total no sentido de que não existe nada para ser experimentado e conhecido, né? Então, a luz é um símbolo de conhecimento. A escuridão é um símbolo de ignorância. Guru significa aquele fator que remove a escuridão, que remove a ignorância, né? Naturalmente, a única coisa que remove a ignorância é o conhecimento, né? Então, saudações aos pés de lótus do meu Guru, aquele que destrói a auto-ignorância. Veja que aqui já é muito bem definido. Aquele que destrói a auto-ignorância, não significa a ignorância em geral, mas a auto-ignorância. Essa ignorância é a causa fundamental da nossa problemática humana, né? E ele diz que é a causa do apego à crença de que a busca da felicidade através da obtenção dos objetos de desejos pode trazer uma paz duradoura. Então, essa crença, né, essa auto-ignorância, essa ignorância a respeito daquilo que nós realmente somos, produz uma crença a qual nós permanecemos apegados, né, profundamente, arraigadamente apegados a essa crença de que a solução à felicidade, à paz, contentamento, alegria, né, somente é possível através da obtenção dos objetos de meus desejos, objetos de desejos para haver, obter e haver e manter, e objetos de desejos de evitar, manter distantes, né, de atração e repulsão, né, desejos e aversões. Então, essas energias em relação aos objetos, né, é a causa fundamental da nossa problemática humana. Ela é fundada nessa ignorância, e essa ignorância causa o apego a essa crença de que os objetos possam resolver a nossa problemática, né? Então, em Joanópolis, nós desdobramos esse verso, e essa síntese aqui eu não estou vendo vocês, porque eu não tenho ela estampada, eu estampei só o capítulo 2, ok? Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu acabar essa síntese, depois eu volto a interagir com vocês. Essa discussão que revela, o verso número 2, essa discussão que revela a discriminação entre o ser e não ser é empreendida para a compreensão clara daqueles cujos corações foram purificados pelo serviço aos pés do Guru. No segundo verso, Vidyaranya apresenta uma noção, né, que é muito comum nos nossos textos mais avançados. Esse, a propósito, é um texto mais avançado, o que significa que todos nós precisamos nos elevar, né, ao status de vedantinos qualificados. Essa discussão, né, a respeito dessa discriminação entre o ser e o não ser se refere àquilo que existe, mas não é realmente real, aparentemente real. O ser é a única coisa real, é tudo aquilo que aparece e desaparece, aparece se modificando de momento a momento e desaparece, é o que nós chamamos de não ser. O não ser, muito embora existente, não é real. Nós teremos a oportunidade, nós já, né, extensivamente analisamos esse relacionamento entre sujeitos e objetos, entre aquilo que é real, que é absolutamente real, e tudo aquilo que é uma mera aparência, né? Essa discussão sobre a discriminação entre o ser e não ser é empreendida para a compreensão daqueles cujos corações já foram preparados e purificados. Então, esse é um texto que não aborda
Karma Yoga, Dharma Yoga, Upasana Yoga e qualquer outro tipo de yoga que sirva o propósito de preparação mental, de desenvolvimento das qualificações. Então, esse verso é uma indicação clara de que, para que nós cheguemos, né, a esse nível de análise, nós precisamos de haver algumas discriminações, algumas qualificações já bem estabelecidas, bem desenvolvidas, né? Então, existem essas qualificações nós assumimos que elas já estejam relativamente desenvolvidas entre todos nós, né? E aqui ele coloca para aqueles cujos corações significa a minha mente em sua essência, né? Aquilo que eu sou como jiva, né? Esse instrumento, esse veículo, esse médium, né? Esse medium, né? Através do qual eu, a consciência, experiencio e conheço o mundo, né? Esse instrumento, corpo-mente, ele se torna purificado, né? O coração se refere à essência da minha existência como jiva, ele se torna purificado através do serviço aos pés do Guru. Esse serviço aos pés do Guru precisa ser muito bem compreendido. Dentro do contexto moderno, ele significa total dedicação a esses ensinamentos, de tal modo que os estudantes possam servir, ajudar o Guru nesse processo de compreensão e assimilação desses conhecimentos que libertam o indivíduo dessa problemática humana, ok? Então, as qualificações, elas são mais ou menos conhecidas, né? Elas, muito frequentemente, nós as apresentamos como os 4 Ds: discriminação, dispassion é despaixão ou não apego, né? Discriminação, despaixão, disciplina e desejo ardente por moksha, desejo ardente pela liberação dessa condição a qual eu creio, né, firmemente de que eu preciso de manipular e controlar o campo dos objetos de modo a estabelecer a minha felicidade duradoura. Então, esse desejo final, que é uma das qualificações, né, entre essas 4 classificações, é o mais importante, porque é um desejo por aquilo que destrói a crença de que todo e qualquer objeto de desejo, né, possa resolver essa minha problemática. Então, é o desejo intenso, o desejo ardente por compreender, né, o significado dos mantras, o significado dessas declarações dos Upanishads, com a ajuda, né, do Vedanta Brasil, do professor e de todos nós juntos, né? Então, esse desejo ardente é aquele que vai destruir gradualmente todos os outros desejos, até que ele mesmo se consuma e o indivíduo finalmente reconheça a sua real identidade como Brahman, né? Aquilo que é mais óbvio, simples, mas ainda assim aparentemente não tão fácil, né? Ok. A experiência, né, é um sujeito consciente e objeto inerte. É um fato de que somos conscientes, é um fato que a consciência, em contato com os tipos de objetos, né, ela no momento que ela contata, ela se torna uma experiência, né? Então, nesse texto nós vimos, e vocês que não estiveram com nós em Joanópolis, vamos compreender que a consciência, ela, uma vez associada a Maya, ela naturalmente, espontaneamente, entendeu? Mecanicamente, ela, através dos órgãos sensoriais e da mente, ela contata os respectivos objetos do campo. Respectivo no sentido de que cada órgão sensorial, ele somente pode contatar uma dessas categorias de objetos. Objetos de som, objetos do palato, né? Do tato, da visão, de nomes, de cores e formas. Então, todos esses objetos, a consciência, em associação com Maya, através dos órgãos sensoriais e da mente, ela naturalmente, espontaneamente, mecanicamente, ela contata seus respectivos objetos. Quando ela contata, a consciência assume um status relacional chamado de experiência. Então, nesse texto,
nós desdobramos bem esse conceito de que a consciência e a experiência são dois aspectos, né? É como os dois lados da mesma moeda, no sentido de que a consciência ela não depende dos objetos, ela não depende de Maya, mas uma vez associada a Maya, ela se torna aparentemente a experiência, né? Então, a experiência nada mais é do que um status relacional da consciência. Toda vez que Maya entra em operação, o indivíduo, né, entra em contato com o mundo da vigília, o mundo dos sonhos, e ele contata o mundo dos objetos densos ou sutis, e imediatamente existe aquilo que a gente chama de experiência. Por que é importante compreender isso? Essas análises dos Upanishads, elas não são ali colocadas ali por acaso. A gente precisa compreender isso para realmente, né, a ficha cair de que eu, consciência, eu estou sempre presente em toda e qualquer experiência. A experiência não contradiz a minha natureza livre e independente como a consciência. De fato, a consciência é aquilo que permite, né, através de Maya e do Jiva, seus órgãos sensores, permite esse fenômeno chamado experiência, nessa ordem de realidade secundária aparente, naturalmente. Então, é importante compreender essas noções para que a gente mantenha essa clara percepção, essa clara compreensão de que eu, Brahmana, a consciência, estou sempre presente em toda experiência. De fato, toda e qualquer experiência é uma publicidade, é uma declaração, uma propaganda, né? Porque eu apareço em meu status relacional como experiência, e se existe uma experiência, significa que eu estou ali revelando, iluminando essa experiência, sustentando essa experiência. Então, portanto, é importante compreender esse relacionamento entre experiência e consciência, não que ambas esses fatores existam na mesma ordem, realidade chamada Mitya, Satya, não. A consciência, ela pertence a essa ordem de realidade, né, absoluta chamada Satya, e essa ordem de realidade chamada experiência, ela depende da consciência e de Maya e dos Jivas, ok? Mas ainda assim, toda vez que uma experiência ocorre, ela é uma prova incontestável de que eu, a consciência, estou presente, porque eu assumo essa identidade ou esse status relacional como experiência toda vez que Maya entra em operação através dos meus jivas. Tá? Então, a gente precisa compreender o porquê desses conceitos e noções. Permanecer em mim mesmo apenas como ser consciência é chamado de libertação. A liberação é moksha, quando eu assumo de que eu sou a consciência, a existência, né? Em meu status absoluto, né? Como Satya, né? Permanecer em mim mesmo significa discriminação que conduz à libertação, moksha. Mas como é que eu permaneço? Eu permaneço firme nessa compreensão de que eu jamais desapareço. Eu não preciso de ter medo das experiências, eu não preciso de ter um microfone aberto. Eu não preciso de ter medo das experiências, porque as experiências não me contradizem, não obstaculizam a minha luz, a minha liberação, a minha libertação, o meu conhecimento, uma vez esse conhecimento seja claro, firme e muito bem estabelecido. Eu sei que a experiência nada mais é do que eu, em meu status relacional, entendeu? Emergindo, aparecendo como uma experiência. Quando você sabe isso, todas as experiências. Tem um microfone aberto, Marcelo, vê se você fecha, por favor. Quando você compreende isso claramente, quando nós compreendemos isso claramente, as experiências do mundo já não representam um obstáculo ou um problema para a gente. A gente já não necessita de encontrar um espaço onde a gente não possa ter nenhum contato com o mundo, com as pessoas, com os objetos. A gente não precisa fugir para a floresta, para as cavernas, para um asha, porque a gente sabe que a experiência nada mais é do que eu, né, aparecendo em meu status relacional como experiência. Eu, aquilo que revela e ilumina toda e qualquer experiência.
Então, permanecer em mim mesmo significa permanecer firme, claramente estabelecido nessa compreensão de que eu pervado tudo. Eu sou aquilo que revela, ilumina tudo. Eu não preciso ficar preocupado com nenhuma experiência. Eu não preciso ficar preocupado com coronavírus ou em qualquer tipo de problema ou adversidade que exista, né? Separar-me da experiência é chamada discriminação. Então, toda vez que tem uma experiência, no início, a gente precisa discriminar e separar até que chegue um ponto que essa compreensão tão clara, a gente já não precisa separar, discriminar nada. A gente sabe que tudo é somente eu, a consciência, aparecendo como objetos, aparecendo como essa interação entre os givas e objetos chamada experiência. O erro fundamental de Maya faz com que o ser apareça como jiva, identificado como jiva, ele tem a sensação de que ele se modifica de momento em momento toda vez que ele entra em contato com os objetos do mundo. Toda vez que ele tem uma experiência, a experiência ela continua a se modificar, e a consciência, devido a essa problemática, né, imposta por Maya, ela tem essa sensação de que eu sou aquilo que se modifica de momento a momento, né? Porque as experiências se modificam, os objetos se modificam, né? A minha condição mental, como aquilo que integra todos esses estímulos sensoriais, se modifica, portanto, eu me modifico. Isso é um problema fundamental de todos nós, a ideia de que eu constantemente me modifico, né? Então, não. Se você remove todos os objetos, na sua compreensão, seguindo a lógica como apresentada nas escrituras dos Upanishads, a gente vai gradualmente, sempre mais claramente observar que eu sou esse princípio que jamais se modifica. Eu sou esse princípio que não é sujeito à morte, ao nascimento e à morte, né? Eu sou esse eterno princípio chamado Satchitananda, né? Então, se você remover os objetos, verá que a consciência não muda. Todas as experiências são uma consciência experimentando a si mesmo. Esse é um conceito bacana também, entendeu? Se nós aceitamos, se nós abraçamos o nosso status relacional como experiência, a gente sabe que, fundamentalmente, a natureza da realidade é a não dualidade, e se experiências ocorrem devido a esse poder chamado Maya, essas experiências aparentes, elas são somente eu, a consciência, entendeu? Experimentando a mim mesmo através desse meu poder chamado Maya. Toda experiência é uma experiência do ser. Esse é um outro ponto muito importante. Nós precisamos compreender que as experiências, elas não estão aqui para nos destruir, não estão aqui para nos tornar miseráveis. A gente recebeu esses ensinamentos revelados de modo que a gente possa compreender, entendeu? Esses fatores dentro de Nitya, entendeu? E saber que toda e qualquer experiência nada mais é do que eu, Brahman, eu, a consciência, a existência, experimentando a mim mesmo dentro desse campo de objetos projetados por Maya, né? Esse é um conceito muito importante. Por que é importante? É importante também para neutralizar essa noção de que eu preciso de um tipo específico de experiência para me completar. Se eu penso que a minha plenitude depende de uma experiência específica que deve ser obtida e mantida, né? O exemplo mais típico é Samadhi, Nirvikalpa Samadhi. Se eu creio nesse conceito, eu permaneço amarrado naquele tipo de experiência que é impossível de ser mantida indefinidamente. Portanto, é um problema muito sério. Nós precisamos compreender que as experiências elas se modificam, né? E que toda e qualquer experiência é simplesmente eu, Brahman, eu, a consciência, experimentando a mim mesmo, porque a minha natureza é a não dualidade. E mesmo quando essa sobreposição imposta por Maya ocorre, ainda assim eu sei que tudo que existe simplesmente é o ouro, né? Aparecendo com uma infinidade de nomes e formas, né? De todos os ornamentos produzidos através dessa natureza substancial
de todos esses objetos, chamada ouro. Definição de objeto e sujeito, eu não vou entrar nisso porque nós somos já estudantes mais avançados e nós compreendemos muito bem essa relação, né? Sujeito e objeto. Objeto é tudo aquilo que ocorre dentro do âmbito da nossa existência e consciência, né? Dentro do âmbito da nossa mente, naturalmente, né? A mente existe não a parte da consciência. Tudo que ocorre, ocorre na mente, por implicação, implicação, significa que ocorre dentro do âmbito da minha consciência e, portanto, não separado da minha consciência. Então, tudo que ocorre e que possa ser percebido, conhecido, experienciado por mim é um objeto. Um outro modo simples de compreender o que é um objeto é tudo aquilo que muda, que se modifica de um momento ao outro e que aparece e desaparece. Tudo aquilo que é bound, que é limitado por tempo e espaço, entendeu? Tudo aquilo que aparece, se modifica e desaparece é um objeto. E o sujeito é aquilo que jamais se modifica e jamais termina, né? Ele não tem um início, não tem um fim, ele permanece sempre presente através dos 3 estados. Tudo que ocorre no âmbito dessa minha consciência é um objeto. Um objeto, essa palavra objeto também define muito bem, do ponto de vista prático, o que é um objeto? É tudo aquilo que possa ser objetivado por minha mente. Se minha mente tem a capacidade de objetivar alguma coisa, aquilo é um objeto. Mas aí, essa discriminação entre sujeito e objeto se torna ainda mais sutil ao ponto de que chega um ponto no nosso processo discriminativo que nós começamos a discriminar a mente também como um objeto. E no final, um processo ainda mais sutilizado, a gente vai discriminar o intelecto sutil, né? Esse médium, esse agente que está discriminando o Satya de Vitya, no final ele tem que descartar ele mesmo como um objeto, porque o intelecto sutil também se modifica. Okay? Ele aparece e desaparece no sono profundo ou em Nirvikalpa Samadhi. Então, até mesmo o intelecto, num estágio de discriminação mais sutilizado, ele vai precisar de ser descartado. Tá? Então, isso tudo são temas muito sutis, muito profundos, que nós teremos a oportunidade de rever, né, na medida que a gente prossiga com o texto. O que é a consciência? Essa é uma definição bonita. Consciência é a essência imortal, íntima de cada indivíduo. É chamada de Jivatma, consciência, existência eterna, aquilo que pervade tudo. Porque a natureza essencial de tudo, ela é chamada de ser, aquilo que é, aquilo que existe. Aquilo sem o qual nada existe, aquilo sem o qual a natureza de alguma coisa é aquilo sem o qual uma coisa já não é uma coisa, aquela coisa. Sem consciência, nada existe. Sem consciência, eu não existo. Não existe existência sem consciência. Tá? E não existe consciência sem existência. Né? São os dois lados, esse sim, do mesmo fenômeno chamado Satya. O mesmo fator, o mesmo princípio absoluto chamado Satya. É um outro microfone aberto aí, Marcelo. Então, quando nós tentamos definir o que é a consciência, a gente define a consciência como Satchitananda. E essa definição não corresponde a qualidades, propriedades ou atributos da consciência, mas simplesmente a natureza do ser, Satchitananda. Então, o modo mais correto de definir o que é essa consciência é através da negação, é negativamente. A gente diz que a consciência não é parte, não é um produto e não é uma propriedade de nada. A consciência, ela não emerge da matéria, ela não emerge do nosso cérebro, do nosso corpo físico, entendeu? A consciência não é parte, não é produto, não é propriedade de nenhum outro fator, de nenhum outro princípio, não é propriedade da matéria, não é propriedade do nosso corpo, do nosso cérebro, né? Aí a gente vem e diz, a consciência, a existência, Brahman, é um fator independente que pervade e vivifica o corpo. Então, o que significa um fator independente? Ela não depende do universo físico, material, manifesto, de modo que a consciência ela emerja, né? ela apareça, né? Ela seja um resultado, um subproduto desse universo. Não,
a consciência é um fator independente. É aquele fator que pervade tudo, aquele fator sem o qual esse universo manifesto jamais ocorre, né? Então, é um fator totalmente independente. E a analogia nossa mais comum é a analogia da luz, né? A luz é um fator livre e independente, né? Que, nesse caso, quando nós vemos, por exemplo, as minhas duas mãos, a gente sabe o que existe aqui são as mãos, mas essas mãos, elas são reveladas através da luz que ocorre aqui dentro de Joanópolis. Então, essa luz que revela essas duas mãos, ela é um fator independente, ok? Ela não depende das mãos, ok? As mãos, né, de modo a elas serem reveladas e conhecidas, dependem da luz, mas a consciência, sendo um fator independente, ela não se modifica na medida que novos objetos apareçam e desapareçam dentro do âmbito da consciência. Essa consciência, ela não é definida, ela não é restrita pelos confines, pelos limites dos nossos corpos físicos. Nós nos referimos agora da consciência, né, que reflete no corpo sutil do indivíduo Jiva. Ela não é restrita, não é limitada, entendeu? Ela não é definida pelos confines, os limites desse corpo físico, né? Ela se estende em todas as direções, né? Cima para baixo, lados, norte, sul, leste. Ela se espalha em todas as direções infinitamente. Ela é tal qual o espaço, ok? É invisível, indivisível, pervadindo tudo em todas as direções, né? Em analogia, né? A consciência, ela permanece não restrita a nenhum corpo de algum jiva, né? A consciência também é Satchitananda, é muito bem definido, né? Nessa análise, através dessa afirmação que ela se expande em todas as direções, ela não é restrita no corpo físico do indivíduo e ela não desaparece quando o corpo físico do indivíduo desaparece. Quando o corpo físico do indivíduo decai, morre, essa consciência permanece absolutamente viva, ela sobrevive à morte do corpo, tá? E ela não é limitada por nenhum fator, não é limitada pelo tempo, etc. O verso 3, os objetos de conhecimento dos sentidos, som, visão, paladar, tato e olfato, que são percebidos no estado de vigília, têm propriedades diferentes, mas a consciência deles é uma só. Então, mais uma vez, nós determinamos que todos os objetos dos sentidos, né, que são capturados através dos nossos órgãos sensoriais, né, a audição, a visão, o paladar, etc., eles são percebidos nesse estado de vigília e eles têm propriedades diferentes. Todos esses objetos existem, têm propriedades. Propriedades são limitações. Um outro modo de compreender propriedade é aquilo que limita um objeto. Um objeto é limitado pelas suas propriedades, né? Se a gente tem um objeto como esse, um copo, né? Então a gente sabe que a propriedade, a qualidade, né, a função desse copo é simplesmente um container, um recipiente para a gente beber água, um chá, alguma coisa. Então tudo aquilo, né, se eu disser aqui, não, esse copo aqui é ótimo para mim comer um espaguete, né? Já não é mais, né? Ele não foi desenhado para isso. Então todo e qualquer objeto ele é definido através das suas propriedades, né, que nada mais é do que uma conjunção de qualidades, né, definidas pelas 3 energias, em combinação com os 5 elementos e os outros elementos secundários. Então, todo objeto é definido por suas propriedades. Então, todos os objetos eles são percebidos, né, através dos órgãos sensoriais e eles têm propriedades que limitam esses objetos e eles são diferentes de objetos a objetos. Mas a consciência deles é livre de qualquer limite, livre de qualquer propriedade. No estado do sonho, os objetos percebidos são transitórios, no estado de vigília eles aparecem mais permanentemente, mais bem estruturados, né? Mas ainda assim, eles estão constantemente se modificando, iniciando e terminando.
Ok, tem uma boa análise aqui dos objetos densos, os objetos sutis e até mesmo os objetos do sono profundo. O sono profundo é um objeto extremamente sutil, né? É um pensamento, objeto extremamente sutil, e esse pensamento é percebido pela mente através de um vritti, de um aspecto da nossa existência como indivíduo chamado pranya, o pranya jiva. Ele percebe os objetos, né? E o objeto do sono profundo é chamado de ausência de objeto, né? A vacuidade, o vazio, etc, etc. A falta de conhecimento dos objetos é experimentada no sono profundo. Essa é a ideia aqui. Então, nós analisamos esses 3 aspectos da experiência humana no sono profundo. Eu vou deixar isso tudo para vocês reverem, aqueles de vocês que não viram ainda, já foram liberados esses vídeos. A consciência é imutável em todos os ciclos, passado, presente e futuro. Ela nunca nasce, nunca morre, e ela é autorreveladora. O que significa que consciência é autorreveladora? Ela não requer nenhuma fonte reveladora para que ela seja revelada. Ela é aquilo que revela tudo, mas ela não requer nenhuma fonte para que ela seja revelada. Ah, não, requer uma outra fonte. Essa fonte, então, seriam as escrituras de Ishvara. Não, as escrituras de Ishvara revelam, sim. Revelam porque as nossas mentes, elas têm uma dominância enorme de rajas e tamas e um extrovertimento natural incrível, de modo tal que sem essas escrituras reveladas por Ishvara, é muito mais difícil para a gente compreender que a nossa consciência, existência, ela é auto-luminosa, auto-reveladora, entendeu? Ela é sempre presente, revelando e sustentando, iluminando, pervadindo todos os objetos de experiência dos 3 estados, né? Então, a gente segue essas lógicas para compreender que a consciência ela é além dos 3 estados e ela é autorreveladora, ela é autossuficiente, ela é autoevidente, ela é autoluminosa. Esses ensinamentos dos Upanishads servem o propósito de nos ajudar a compreender que nós estamos sempre brilhando, sempre brilhando, iluminando e revelando tudo. E essa nossa natureza, essa compreensão é o que nos liberta dessa problemática humana. Como provar a existência da consciência? Não há necessidade de provar isso, porque ela é sempre auto-evidente. Ela aparece em toda a experiência como aquele fator que revela e que ilumina toda e qualquer experiência. A conexão entre a consciência e a felicidade, esse é um outro tema importante, né? Por que é importante? A gente precisa encontrar uma motivação forte para fazer esse trabalho. Nós já compreendemos que esse trabalho chamado de autoinvestigação, que nos conduz ao autoconhecimento, é a única saída do samsara. Mas a gente, quando chega no Vedanta, a gente já tem a maturidade suficiente, de modo que a gente ouve a verdade e diz, olha, é um trabalho duro, porque a ignorância é profundamente arraigada, é muito poderosa, né? Então, nós, sabendo disso, a gente precisa de motivação. E essa motivação para a autoinvestigação, ela é sempre apresentada nos nossos textos, entendeu? Para objetivando essa motivação mesmo, né? Essa análise entre Ananta, né? Ananta, e a minha consciência e existência, porque a gente diz que a minha natureza é Satchitananda. Eu compreendo que eu sou consciente, eu compreendo que eu existo, mas a compreensão da minha natureza como infinitamente não limitada é aquele 1/3 que é um pouco mais difícil, né? É aquilo que constitui o conhecimento completo, né? Compreensão da minha natureza como Ananta. Portanto, essa análise do relacionamento entre Sat, Chit e Ananta é importante, porque ela vai nos fornecer a motivação, porque ninguém quer simplesmente saber eu sou a consciência e ainda assim se sentir pequeno, ilimitado, insuficiente, inadequado, etc, etc. Não, eu quero compreender claramente de que eu sou a existência, que eu sou a consciência, e eu quero desfrutar positivamente, eu quero curtir, eu quero apreciar, né?
e viver em minha vida, né, no meu dia a dia, nesse processo meu, né, de encarnação, eu quero viver a partir daquela plataforma de compreensão, com esse sentimento, com essa sensação de eu sou aquilo que jamais pode ser afetado por tudo aquilo que ocorre dentro de mim, né? Esses objetos que ocorrem dentro da minha existência, consciência, porque eu sou ilimitado, eu não me modifico, eu não sou afetado, nada pode me manchar, nada pode me subtrair, nada pode me adicionar, entendeu? Então, nós precisamos compreender esse relacionamento entre Ananta e Sat Chit. Então, essa natureza da ser, aquilo que nós somos, é muitas vezes referida como satisfação, paz, contentamento, que é derivada, é uma resultante dessa compreensão da minha natureza como Ananta. Isso aí eu deixo para vocês fazerem o dever de casa. O ser é bem-aventurança. O ser é bem-aventurança, é Ananta. Toda vez que nós encontramos alguma coisa que nos dê felicidade, nós queremos, nós amamos esse objeto, esse tipo particular de comida, de pessoa ou de música, etc., que me dá contentamento e alegria. Consequentemente, eu digo que eu amo isso ou aquilo. Ao mesmo tempo, tentamos nos livrar de objetos que nos causam dor, tristeza e sofrimento. Por quê? Porque esse sofrimento não é natural a nós. O que é natural a nós? A não limitação, Ananta, a existência, a consciência, isso é aquilo que é realmente natural para nós. Por isso que nós rejeitamos tão veementemente a mortalidade, inconscientemente a gente não aceita, porque a mortalidade ela não é realmente inerente a nós, em nossa natureza livre e independente, né? Como consciência, existência. Ok, esse é um outro ponto importante, que foi muito bem explorado em Joanópolis. Como ficamos presos no Sansara? A gente fica preso no Sansara simplesmente devido a essa crença equivocada de que eu sou pequeno, eu sou inadequado, sou insuficiente, né? E eu preciso de coisas, eu preciso de objetos, de modo a estabelecer essa minha satisfação permanente, né? Então, essa crença de que os objetos possam produzir essa felicidade, né, permanente, infinitamente não limitada, é o que nós chamamos de samsara, essa ignorância fundamental, né? Existem dois aspectos dessa ignorância original, e uma é essa ignorância imposta por Maya, que nos diz que eu sou o corpo e eu sou as noções da minha mente, né? Então, eu sou a construção corpo-mente, que é aquela noção fundamental, né? Que é a ignorância fundamental imposta por Madhya, referida por Avidya, né? Aquilo que ocorre para o Jiva, né? E o outro aspecto dessa ignorância é imediatamente porque eu sou essa construção corpo-mente, imediatamente eu sou limitado pelas propriedades. Lembra que eu falei que objeto é tudo aquilo que é limitado por suas propriedades? No momento que eu me identifico com a minha construção corpo-mente, imediatamente eu me sinto limitado. Limitado em todos os sensos, e aí o sentimento de inadequação, de insuficiência, de implenitude, incompletude, tudo isso, né, se desenvolve, né, psicologicamente, causando condições, né, muito dolorosas, né? Então, como nós ficamos presos no samsara? Através dessa crença de que eu sou o corpo-mente e através da crença de que eu preciso de coisas, pessoas, situações, circunstâncias, né, para me completar, né, para me restabelecer ilimitado. Quanto mais eu tiver, mais eu vou me tornar ilimitado, né? Então, a crença de que qualquer objeto, seja ele denso ou sutil, ou um estado de samadhi, um estado místico, a crença de que qualquer objeto possa resolver essa problemática é o segundo aspecto dessa vidya que causa o nosso aprisionamento a samsara, a crença de que esses objetos possam me resolver. O objetivo do Vedanta é deixar claro o que é incompletamente conhecido. Se você não vou entrar nisso, vou deixar para vocês.
A obstrução universal, a apreciação de si mesmo consciência, a ignorância sem princípio, Maya. Isso nós já tocamos. Então, Maya é muitas vezes referida, né, nos nossos textos como uma bela, inteligente ignorância, né? Maya Ishvara, né? Por que a gente diz que ela é bela? Por quê? Porque ela é maravilhosamente, né, muito inteligentemente, muito bem desenhada, ela é mantida por esse conhecimento, inteligência pura, né? A complexidade inteligente de todos esses seres vivos, né? E até mesmo os objetos inertes, quando a gente analisa, você vê que existe inteligência, existe a consciência como conhecimento e inteligência que mantém todos os objetos, né, inertes e os objetos sencientes, né? Sustenta tudo isso, né? E recicla tudo isso. Então, ela é muito inteligente e ela é linda, né? Ela é repleta de cores, principalmente no nosso planeta, né? Esse planetinha lindo que nós estamos tentando destruir. Então, ela é repleta de cores, de formas e de fenômenos incrivelmente maravilhosos, né? Então, essa bela, inteligente ignorância, a gente diz que é ignorante por quê? Porque ela causa a dualidade naquilo que fundamentalmente é não dual, que é simplesmente o ser, a consciência, né? Nós, Brahman, né? Brahman existe, a consciência, a existência existe, é infinitamente não limitada, essa sobreposição ocorre, ela é desenhada de modo maravilhosamente lindo, perfeitamente inteligente, constituída por leis extremamente inteligentes, né? Mas é uma ignorância. É ignorância porque faz com que o indivíduo, o jiva, que é o aspecto da consciência refletida, né, quando Maya entra em operação, imediatamente ele assume que a natureza da realidade é dualidade e de que eu, a consciência, sou limitado pela minha construção corpo-mente. Então é uma ignorância, mas ela é linda, é maravilhosa, não é à toa que a gente fica presa nela, mas ela é muito dolorosa, porque a maioria de nós vive sobre, né, sobre a influência dessa ignorância. Então, o texto mais na frente, ele entra sobre a criação, o modo que a criação se desdobra, né? Quando o sattva, né? O aspecto da consciência refletida, né? Em Maya, quando o sattva é predominante, nós temos esse aspecto chamado inteligência, né? Inteligência total, infinita, né? O Pratibimba Chaitanya, a consciência refletida, que a gente chama de Maya, né, de Ishvara, quando ela é simplesmente totalmente predominada por Sattva, né? Então, ela mais tarde ela se desdobra em Rajas, né, o reflexo em Rajas e o reflexo em Tamas, né? Então, a consciência aparecendo como conhecedor, né? Como conhecimento puro, é aquilo que a gente chama de Ishvara, né? O conhecimento total, a inteligência total, né? Com todas as forças e leis eternas estruturam, mantêm e sustentam, né? São os 3 gunas, os 5 elementos, né? E todos os jivas e etc. Tudo que existe, do ponto de vista de potencial, conhecimento puro, né? É o aspecto da consciência refletida em Sattva. Quando ela reflete em rajas, ela produz o fenômeno chamado jivas e avidya, né? Que é a consciência refletida em um espelho embaçado, né? Rajásico, que quando o guna sattva pura é misturado com rajas, é chamado de prakriti, rajamalina, uma impureza, né? E quando ele é refletido no aspecto de tamas, ele produz o universo físico material. Tudo isso é uma análise do desdobramento das 3 energias, em combinação com os elementos, que vem a produzir esse universo material. Eu estou perdendo mais tempo com isso do que eu imaginava. Mas eu acho que vai ter que ser assim mesmo. O indivíduo encarnado e aparentemente condicionado por avidya, Sattva misturada com rajas e tamas. Então, esse é um ponto importante também. Todo indivíduo, ele nada mais é o jiva, é o reflexo da consciência nos nossos corpos sutis. Os corpos sutis, em modo a produzirem esse reflexo chamado jiva, né? Esse fenômeno chamado jiva, consciência refletida, ele parece requerer uma certa proporção
de rajas e tamas, sem o qual esse corpo sutil ele já não funciona como esse aparato refletor. Então, parece ser um fato inevitável que os nossos corpos sutis sejam condicionados, constituídos por tantas rajas e tamas, e esse acúmulo, né, essas inclusões excessivas de rajas e tamas, que talvez seja inevitável, faz com que esse fenômeno chamado avidya, né, ocorra, e o jiva, ele simplesmente ele permanece confuso, né? Ele não compreende bem o que está ocorrendo, né? E ele sofre dessa identificação com os três corpos. A vidya se refere à ignorância individual de um jiva sobre a sua real natureza como consciência. É mais ou menos isso. Então, nós dizemos também que Maya, como a vidya não tem começo. A vidya, essa ignorância em referência à consciência identificada como jiva, ela não tem início. Ela é sem início, beginningless. Mas ela termina, ela tem um fim. Ela tem um fim, mas não para todos os jivas. É um processo individual, quando o jiva obtém o autoconhecimento, e esse conhecimento é puro, é bem estabelecido. Então, quando o jiva estabelece esse conhecimento firme, sempre presente, a gente diz que essa avidya, essa ignorância sem início, tem um fim. Ele realiza a sua não separação da consciência pura. Tem um outro tema aqui, eu vou pular, é a evolução da matéria, antikarana para kriya. Para kriya é um tema mais sutil, que aborda o desdobramento das três energias e o processo de grossificação. Eu convido vocês a verem tudo isso nos vídeos. O próximo tema é um tema chamado reencarnação. Os indivíduos passam de nascimento a nascimento como insetos que eclodiram do ovo e caíram em um rio. São varridos de um roda-moinho para outro pelas correntes inquietas do samsara, nunca atingindo a paz. Esse é um verso muito bonito, né? Em referência ao jiva, sobre esse efeito do avidya. Ele diz que eles são como os insetos, né? Eles são um indivíduo preso no samsara. O samsara pode ser analisado e compreendido do ponto de vista de vida, morte, renascimento, vida, morte, renascimento, ou pode ser também compreendido esse samsara ciclo, né? Como o jiva reencarnando novamente aos mesmos tendências que se tornam desejos que se tornam verbalizações, ações que vêm a reforçar essas vasanas. Então, é vasana, desejo, verbalização, ação, que reforça essa vasana. Então, esse ciclo, né, essa condição cíclica, né, de vasana, desejo, ação, é também uma forma de constante, né, renascimento, reencarnação, ou, como a gente diria, de perpetuação, né, desse ciclo viciante, que pode ser visto do ponto de vista macrocosmo como nascimento, vida, morte e renascimento. Então, em analogia, eles dizem que os jivas são como insetos que eclodiram do ovo e caíram em um rio. Eles são varridos de um roda-moinho para outro pelas correntes inquietas do samsara, nunca atingindo a paz. Muito lindo esse verso, eu adoro esse verso. Então, aqueles de vocês que não compreenderam a metáfora, de novo, convido que vocês possam ver tudo isso nos vídeos que estão sendo lançados lá pelo Marcelo. Quando as boas ações dão frutos do indivíduo, eles desfrutam de descanso temporário, como se tivessem sido retirados do rio por uma pessoa gentil e postos na praia do rio, na areia do rio, né? Então, quando nós desenvolvemos punya karmas, quando nossas ações começam a produzir uma conta kármica positiva de punya, nós começamos a desfrutar de um pouco mais de descanso temporário. Por que é temporário? Porque todo e qualquer punya, resultado favorável, derivado desse resultado de ações dármicas, satívicas, ele é temporário, porque tudo que existe como causa e efeito dentro desse paradigma, ele é limitado por tempo, né? É temporário.
Então, quando nós desenvolvemos bastantes punhas, desfrutamos dos punha-karmas temporariamente, a gente relaxa exatamente como se nós tivéssemos sido retirados do rio por uma pessoa gentil e postos na praia, né? Então, a pessoa gentil seria um professor das escrituras que através, né, através do esforço total, dedicação total desse indivíduo, né, que cai constantemente nesse redemoinho da samsara, ele pode obter esses descansos temporários até que esse descanso seja permanente através do autoconhecimento. Da mesma forma, os indivíduos, no verso 32, apanhados no redemoinho do samsara, às vezes recebem os ensinamentos de um professor que realizou o ser e, discriminando o ser dos 5 koshas, das experiências humanas, discriminando o ser dos objetos, ele alcança a suprema paz e a bem-aventurança chamado moksha. Depois tem uma análise dos 5 koshas, as 5 bainhas, né? A comida, o habital, o mental, o intelecto. Isso eu não vou entrar nesse tema. Isso eu deixo para vocês. Sim, essa é uma análise que se estende muito, a análise dos 5 koshas, ou shits, ou bainhas. Ok. Um outro tema interessante é você é aquilo, a identidade entre Jiva e Ishvara, depois da análise das 5 bainhas, né? Então, esse é um ensinamento que nega a ideia de que o indivíduo possa entrar em contato com a consciência por meio de qualquer experiência induzida pela ação. Remove a identificação com os corpos, é uma análise da declaração upanishadica, Tatvamasi, você é o ser, você é Brahman. Né? Então, isso nós vamos ter a chance de desdobrar muito na continuação desses textos. O Vedanta funciona, se utiliza de uma técnica, né, de uma ferramenta, um instrumento didático de ensino, né, verbal, etc., que envolve o significado primário e o significado secundário ou implícito, né? Então, nós precisamos depois da continuação do texto, compreender um pouco isso, né? Porque até mesmo em toda e qualquer, né, de nossas postagens e discussões na nossa página do Vedanta Brasil, a gente incorre nessa problemática, o significado literal, o significado primário e o significado implícito ou secundário, né? Quando a gente diz você é aquilo, a gente já incorre numa dificuldade, porque uma coisa, você não pode ser aquilo, porque você é você ou você é aquilo. Como você pode ser aquilo, né? Então, qual é o significado primário? É que você é também a geladeira, né? Você é alguma coisa também outra, né? E o significado implícito é que você, na verdade, não existe, né, a parte da geladeira que ocorre dentro de você. Tá? Tudo existe somente dentro de você, porque você é a única realidade. Então, a gente precisa compreender essas aparentes contradições, de modo que em cada uma dessas declarações ou mantras, a gente pode compreender a dificuldade entre os limites da linguagem e esses significados primários, literais, e compreender e extrair o significado implícito, secundário, entendeu? O que essas declarações estão apontando para. Quando os 13 gunas são rejeitados, quando as 5 koshas são rejeitados, o ser permanece. Você é esse ser, uma vez você tenha compreendido que tudo que ocorre dentro de você. Né? Então, nós cumprimos. Eu vou fazer um pouco mais longo agora, porque eu quero concluir isso agora. Estamos quase concluindo. Resolver dúvidas. O Vedanta funciona em 3 estágios, acho que todos nós já sabemos. O primeiro é ouvir, submeter as nossas mentes, né,
às escrituras e ouvir muito atentamente. Em sânscrito é chamado Shravana. Você vai ouvir com muita atenção, com uma certa atitude de flexibilidade e abertura, deixando de lado nossos preconceitos, até que a gente possa entrar no segundo estágio chamado Manana. Manana é refletir, contemplar e resolver dúvidas, né? E o terceiro estágio é aquele que a gente chama de Nididhyasana, que nada mais é do que a constante assimilação desses conhecimentos que vão ocorrendo gradualmente, entendeu? A compreensão desses ensinamentos vão ocorrendo gradualmente e, na medida que eles vão sendo assimilados, eles vão dissolvendo ignorâncias que impedem a apreciação, né, daquilo que nós somos, né? Desfrutar e apreciar aquilo que nós somos em nossa, né, totalidade, integridade, como Satchitananda, né? Então, isso nós já compreendemos. Vedanta não se trata de teoria e prática. Esse é um outro ponto que muitas pessoas têm dificuldade, levam tempo para compreender isso. Não, mas eu preciso praticar o Vedanta. Eu preciso, me diga o que eu posso fazer, né? Não, Vedanta não é sobre fazer nada, entendeu? Toda e qualquer ação, seja ela física, verbal ou até mesmo mental, ela vai produzir um certo resultado. Aí algumas pessoas vão dizer, mas o Vedanta é uma ação intelectual, porque eu tenho que constantemente, né, refletir e contemplar sobre esses ensinamentos. Então, tudo bem, é uma ação intelectual, a gente pode dizer, né? Mas a gente precisa, então, compreender qual é o resultado de uma ação intelectual, qual é o resultado de uma ação física, uma ação verbal, ou uma ação mental de repetição de um mantra, por exemplo. Qualquer coisa que seja simplesmente uma ação mental, emocional, verbal, física, ela somente produz um resultado da ação. Qualquer ação produz esse resultado, e esse resultado, por definição, é chamado de experiência, né? O status relacional da consciência é a experiência, mas a experiência tem um início, um fim, um meio, ela não se mantém constante, ela se modifica. Portanto, essa experiência, como resultado de qualquer ação, ela jamais vai resolver essa problemática humana do jiva, né? Então, o resultado de uma ação intelectual é o que nós chamamos de conhecimento. Então, uma ação intelectual, do ponto de vista de contemplação, reflexão sobre a análise, como apresentada nas escrituras do Vedanta, produz um resultado, e esse resultado é chamado autoconhecimento. E o autoconhecimento é um resultado daquilo que é a nossa natureza livre e independente, como aquele fator que jamais se modifica, esse fator atemporal que jamais se modifica e que é infinitamente não limitado, como Satchitananda. Então, o resultado da contemplação, seguindo, né, a autoinvestigação, seguindo a análise dos ensinamentos do Vedanta, produz esse resultado, mas esse resultado é a não limitação do jiva, né? É a natureza, a compreensão, entendeu? É a reivindicação dessa minha natureza como não limitação, infinitamente não limitado, né? Então, é o resultado da contemplação, é o autoconhecimento. Então, o Vedanta não se trata de teoria em prática, no sentido que você tem que continuar fazendo esse trabalho, até que essa compreensão seja tão clara que você possa desfrutar não somente da compreensão de que eu sou a consciência, de que eu sou a existência, mas que eu sou infinitamente não limitado. Eu não sou sujeito a nada daquilo que ocorre em jiva, em vidya. O meu corpo, a minha mente, né? Os meus 3 corpos, eles se modificam, eles são afetados por tudo que ocorre no campo, mas eu permaneço sempre livre e independente como Satya, né? Então, essa constante estudo, contemplação, assimilação, reflexão, ela é a prática do Vedanta. Entendeu? Não existe isso, depois eu vou praticar. Não, porque o Vedanta é a contemplação.
dos ensinamentos como apresentados nas escrituras, com a ajuda de um professor honesto e competente e válido. A meditação do Vedanta nada mais é do que Nididhyasana, contemplação. Nididhyasana também é ouvir de novo, de novo. A gente vai submetendo a mente, não existe uma linha, entendeu? Densa entre esses três estágios. A gente vai ouvindo, a gente vai refletindo e a gente vai contemplando e meditando e assimilando. Então, se a gente começa a ouvir o mesmo texto diversas vezes, na primeira vez a gente ouve, na segunda vez a gente reflete, na terceira vez a gente está ouvindo e já está assimilando, entendeu? Não existe realmente essas linhas bem definidas. Fundamentalmente, a meditação do Vedanta é o constante estudo, reflexão, contemplação e assimilação desses conhecimentos. Essa é a prática do Vedanta, essa é a aplicação dos conhecimentos. De novo e de novo, no silêncio e na paz das nossas casas, dos nossos quartos, como também no dia a dia, na medida que a gente interage com o mundo, né? Como é que eu vou praticar o Vedanta? Muito simplesmente, lembra que agora você, Brahman, em sua natureza infinitamente não limitada, você assume o status relacional como experiência, e você vai experimentar o seu escritório, as outras pessoas, e no fundo da sua mente, do seu intelecto, você tem essa compreensão de que eu estou agora assumindo esses papéis em Nitya, assumindo esse meu status relacional com o mundo, mas eu sei que eu, em minha essência, eu jamais me modifico. Todas essas experiências se modificam e eu permaneço aqui, né, iluminando, revelando tudo. Então, isso é a prática do Vedanta. Isso existe dentro de uma mente extremamente sutil, uma mente que cresceu, se desenvolveu, se sutilizou através da constante exposição, análise e reflexão desses ensinamentos. Nós dizemos que a yoga, as práticas baseadas em ações mentais, verbais, físicas, etc., elas servem um propósito, elas não são de jogar fora. Existe um valor no yoga, ele é reconhecido pelo Vedanta, mas todas essas yogas fundadas em ação e resultado de ação, elas servem somente o propósito de melhoramento desse aparato, dessa construção corpo-mente. Ela vai servir para refinar, purificar, preparar a mente. Okay? Então, tudo isso possui o seu valor espiritual, né? A Ashtanga e todas as asanas, tudo aquilo que a gente faz. Né? Até mesmo as pessoas, a nível ainda de inicial no mundo espiritual, as pessoas que requerem muitas terapias, elas ainda assim estão trabalhando, né, nessa trajetória, né, para a caminho da liberação, moksha, né? Existe, esse aqui é muito lindo, nós fizemos essa análise, o Vidyaranya, ele redefiniu a yoga, né, a paroksha Nubhuti. Os versos do 104 a 144 são lindos, maravilhosos. Nós fizemos em Joanópolis. Eu não vou entrar nesse porque ele levaria muito tempo, mas ele realmente foi um dos highlights, foi um dos pontos mais bonitos do nosso seminário, foi a desdobramento que nós fizemos, né, sobre a redefinição do yoga segundo o Vedanta. Tá? Então, eu aconselho vocês não sei se eu acho que o Marcelo ainda não publicou isso, mas vocês leiam e depois vejam os vídeos, porque é muito lindo e muito importante também. Depois o verso aborda um pouco o Samadhi. O Samadhi não é iluminação, não é liberação. O Samadhi é uma experiência, o que é um estado mental. Toda vez que você vê as pessoas relacionarem, se referirem à liberação, moksha ou iluminação como um estado, você pode imediatamente saber que as pessoas ainda estão vítimas dessa confusão, desse equívoco, e que existe eternamente, sempre existiu no mundo espiritual esse equívoco, que um estado mental pode ser obtido tal que nada se modifica, que tudo permanece paralisado, e esse estado mental é o que a gente chama de moksha. Não, moksha não é um estado mental, ok? Swami Paramarthananda diz, Samadhi não é uma experiência mística, é a
absorção espontânea, deliberada e total num objeto. Pode ser qualquer objeto. É um amor total por alguma coisa que absorve o indivíduo, entendeu? Um amor total por alguma coisa que absorve. Naturalmente, do ponto de vista espiritual, vedântico, né? Qual é essa absorção, né? Essa total absorção nossa é a absorção nesses mantras, Aham Brahmasmi, Tatvamasi, esses ensinamentos que restabelecem a minha identidade como Brahman, como a consciência livre e independente de Nitya, né? Então, esse é o nosso objeto, né, de meditação. E o nosso Samadhi é a total absorção nessa compreensão, entendeu? Que permanece como um pano de fundo, como um vriti de fundo, que permeia as nossas experiências do dia a dia, entendeu? Então, a gente não quer experimentar o Samadhi por qualquer objeto. Eu me apaixonei por uma pessoa e agora eu estou em total Samadhi, porque eu fico todo o tempo absorvido pensando no outro, entendeu? Uau, que delícia, nós tivemos um encontro ontem. Então, não, a gente não quer permanecer absorvido num objeto, porque a gente sabe que os objetos são temporais, eles são sujeitos a modificações. Aquilo que você ama hoje você vai odiar amanhã e vice-versa, entendeu? O outro, de repente, vai te desprezar no futuro próximo. Você precisa estabelecer essa absorção com você mesmo em sua natureza essencial, livre, independente. Esse amor total por Brahman, por você, entendeu? É o Samadhi que nós nos interessamos, né? Não significa a remoção do mundo, a remoção dos objetos, mas simplesmente uma constante absorção, né, deliberada, né, nesse objeto de meditação que é a minha natureza, a minha essência, Satchitananda. Ok. Patanjali era dualista e o yoga, esse yoga dualista, né, é para fazedores de ações, né? Quase todo mundo que chega e imediatamente começa, mas o que eu posso fazer? Então você sabe que você está lidando com uma pessoa que se sente o fazedor e uma pessoa que precisa fazer alguma coisa devido a essa concentração excessiva de rajas, e aí você precisa de dizer para a pessoa, não, faça isso, faça aquilo. As pessoas precisam praticar, né, yogas dualistas, né, yogas de ação e resultado de ação, né? Então, Patanjali era dualista e o yoga que ele propunha era para fazedores de ações, pessoas mais rajásicas. Os yogis, eles não se absorvem, eles não querem se concentrar em pensamentos extremamente sutis, tais quais, né, Tatvamasi, ou Aham Brahmasmi, porque a mente desses indivíduos mais rajásicos, ela não é sutil o suficiente para meditar nesses objetos extremamente sutis, né, esses objetos de contemplação propostas nos Upanishads. Então, eles precisam de objetos mais densos, através dos quais, ou com os quais, ela constantemente pratica e vai obtendo esses resultados, experiências, através dessa meditação com esses objetos de meditação. Patanjali achava que o jiva e a consciência eram diferentes. O jiva quer conhecer a consciência, ele quer se conectar com a consciência, ele quer obter, ele quer se fundir com a consciência, se dissolver. Então, existe a sua dualidade. Ele diz que o objeto do yoga é a dissolução da mente, o princípio de samadhi, né? Então, ele propunha, né, que o objeto final, que eles se referem como iluminação, é a total dissolução ou absorção da mente, entendeu? De tal modo que não exista nenhum vritti, nenhum pensamento, nenhuma experiência. O Yoga Shastra diz que existem muitos seres, diz que a mente é real e o mundo é real, e que cada experiência de Samadhi vai dissolvendo sempre um pouco mais e mais e mais, entendeu? O mundo que existe dentro de cada um de nós. Você entra no estado de vacuidade, você vai
vai dissolvendo, o mundo que existe dentro de nós, o coronavírus que existe dentro de nossas mentes vai se dissolvendo, entendeu? Mas qual é o problema? Mesmo que você remova todos esses objetos, você vai ficar preso a um objeto, e esse objeto é chamado a vacuidade, o silêncio, a paz, o samadhi, etc. E toda vez que você sai daquele estado mental, você se sente limitado. Tá? A malha de desejos destruídas e os méritos e deméritos acumulados são erradicados por esse samadhi. Isso também pode ser dito. Esse samadhi tem o poder de erradicar, de purificar e de preparar a mente, mas o problema é acreditar que o samadhi seja a liberação. O entendimento da consciência é obtido indiretamente do guru que ensina Vedanta e o significado do mantra, você é aquilo, converte as vasanas em operação antes da obtenção do autoconhecimento e não vinculativas. Ok. Aqui tem um resumo. Satchitananda. Vedanta é a eliminação das variáveis. Nididhyasana é lidar obsessivamente com o ensino. Essa é uma palavra que não todas as pessoas gostam. Você tem que se tornar obsessivamente focado, entendeu? Esse desejo por compreender a sua natureza ananta, a sua natureza não limitada, deve crescer até que ele se torne uma obsessão. Nididhyasana é lidar obsessivamente com esses ensinamentos que estabelecem a nossa real natureza, como Satchitananda. Esse constante estudo, reflexão, contemplação e assimilação vai refinando a mente e vai dissolvendo as vasanas, as sanskaras mais persistentes. Não tem a intenção de aumentar o autoconhecimento. Eu sou ilimitado. Essa Nididhyasana, que é o estágio terceiro, ele serve o propósito de simplesmente de integrar, internalizar, entendeu? E assimilar firmemente esse conhecimento. Ele não serve o propósito de desenvolver mais autoconhecimento, mas você quer purificar, você quer tornar esse autoconhecimento firme e sólido, né? Eu sou o Brahman. Se a mente não for suficientemente preparada, purificada, satífica durante a fase de escuta, ocorrerá moksha e mana nididhyasa não serão necessários. Isso aí é um caso muito raro. Ok. Nós terminamos aqui ok, deixa eu ver se eu posso ver vocês. Agora eu posso ver vocês. Então, nós terminamos assim em Joanópolis. Agora a gente faz um break de 30 minutos e a gente volta daqui a pouco. Ok? Marcelo? Você chama a gente aí daqui a pouco. Um abraço. A segunda sessão vai ser mais curta. Tá. Então, Ótimo. 11h15 voltamos. Perfeito. Vai fazer cântico de encerramento ou não? Acho que sim. Vamos sim. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos.